Bem-vindos, 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 bem-vindos. Mais uma live diária. Vamos fazer uma live hoje. E aí, meu amigo? Vamos fazer uma live expressa hoje, porque eu prometi que eu ia fazer todos os dias. Então, aqui estou eu, não é? Nós ficaremos com as nossas lives meio-dia e 12, até segunda ordem, né? Mas hoje deu na telha que eu faria às 20h20, né? Decidi agora e aqui estamos. Vou fazer uma live hoje sobre culpa, né? Sobre o sentimento da culpa. Não sei se a galera vai entrar aí, mas não tem problema. Essa live vai ficar salva. Esse que é o importante. Pessoal. Tá, beleza. É o seguinte. Senhores, é importante a gente falar sobre esse tema. E eu acho um tema fantástico, que é o tema da culpa, né? Deixaram essa sugestão aqui hoje, né? E exatamente sobre o que nós vamos falar. Sobre a culpa, né? O que de fato é o movimento da culpa. O que traz a culpa, o que ela gera na gente, né? Bom, a culpa é, sobretudo, um movimento, né? Um movimento que ele brota ali no espírito de quando nós cometemos um erro, quando nós falhamos, né? Quando nós nos deparamos com um equívoco, né? Da nossa parte. Isso gera no nosso peito esse movimento da culpa, né? Ou seja, essa noção de que erramos, né? E que algo necessita ser feito diante disso. Essa é a culpa, né? O que é o grande problema, né? A culpa, de fato, ela é necessária. Ela é extremamente necessária, né? O que define um ser maduro, o que define um ser humano maduro, é exatamente esse sentimento de culpa, né? O que define um ser humano maduro, pronto para a vida, é exatamente esse ser humano que ele é capaz de olhar para as suas responsabilidades e assumi-las, né? Assumi-las em definitivo. Isso é a culpa, né? A culpa, ela olha para o seu erro e fala, bom, isso é meu, né? Isso de fato é meu. O que é o problema? Hoje em dia a gente se depara com uma coisa chamada a culpa desordenada, né? A culpa desordenada, esse é o grande problema. O que de fato, Jorge, o que é culpa desordenada, né? A culpa desordenada é aquele sentimento em que nós acabamos por nos colocar como culpados de tudo aquilo que acontece, né? Sendo que de fato aquilo não é nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém assim, né? Que tudo é culpa da pessoa. Ah, é porque isso é culpa minha. Ah, porque eu erro sempre, porque eu faço tudo errado, porque eu não consigo me concentrar, porque eu não consigo fazer. Ah, meu Deus. E faz aquele drama todo, né? Isso é o que a gente chama de culpa desordenada. Culpa desordenada. A culpa desordenada é algo que paralisa. Presta atenção. Sentir culpa de algo, né? E aquilo gerar um movimento de mudança, de transformação, é exatamente o processo do ser humano maduro. Mas se a culpa te paralisa, te trava na vida, se você não consegue ir adiante por conta desse sentimento de culpa, existe um erro grave ali. Existe um erro grave. Por quê? Porque a culpa, quando ela paralisa, ela é uma desordem. A culpa, quando paralisa, ela é uma desordem. Ele é uma desordem em que sentido? No sentido em que a pessoa que se sente culpada, ela olha para dentro de si e se tranca ali dentro, né? Ou seja, ela se torna autorreferente. Ela se torna egoísta sobre tudo. Então presta atenção. A culpa desordenada, a causa dela é o que a gente chama de umbigocentrismo. É porque tu tá olhando para baixo, tu tá olhando pro teu umbigo, né? Tu tá olhando somente para as tuas causas, entende? Isso é vaidade, A culpa, quando paralisa, ela é sobretudo um tipo clássico de vaidade. Ah, é porque eu sou errado mesmo, é que eu faço tudo errado, é porque não sei o que. Às vezes dá vontade de falar assim, bom, a fome do mundo também é culpa tua, né? Por que tu não coloca isso na conta também? Porque são aquelas pessoas que... Agora, presta atenção, existe um mecanismo para isso, né? Geralmente é muito comum naquelas pessoas que foram, durante a infância, durante a adolescência, foram muito açoitadas, né? Por acusações que de fato não eram delas, né? É aquela criança muito pequenininha. Eu tô suando aqui, tá calor no Rio de Janeiro, viu? Tá calor no Rio de Janeiro. Tu é muito pequenininho, né? Aquelas crianças de 2, 3 anos de idade
que o pai acaba reclamando de tudo, né? Tudo bate, tudo reclama, tudo fala, você vai lá e derrama um copo de água, né? Vai lá e derruba um vaso da mesa, né? Uma criança ainda muito pequena, e aquela criança, ela é colocada, olha, você tá errado, você tá fazendo isso errado, e é colocado sobre ela uma culpa indevida, né? De fato, ela não tem responsabilidade por aquilo ainda, né? Uma pessoa, a criança, ela ainda não foi formada para aquilo, ainda não tem uma formação para aquilo, então você imputá-la uma culpa nela, aquele hábito acaba ficando preso naquela criança, né? Ela acaba se tornando um adolescente autorreferente, né? E depois de um adolescente autorreferente, acaba se tornando um adulto que se culpa por tudo, né? Um adulto que se culpa por tudo. Esse adulto é um adulto imaturo. Esse adulto é um adulto imaturo, né? É um adulto vaidoso, né? Fala, Jorge, não, mas eu tô assumindo culpa, né? Mas quando tu assume uma culpa que de fato não é sua, presta atenção, quando tu assume uma culpa que de fato não é sua, isso é autorreferente, isso é vaidade, isso é soberba. Isso é, sobretudo, um tipo de soberba. Eu vejo qual foi a minha falha, eu percebo que aquilo ali não tá certo, né? Aquilo ali não tá certo, então aquilo gera uma mudança dentro de mim, uma mudança de hábito, uma mudança de atitudes. Isso é a culpa verdadeira. Isso é a culpa verdadeira. Eu percebo que eu estava errando e eu mudo, né? E eu transformo a minha realidade por conta daquela culpa que eu percebi. Agora, quando a culpa te trava, ai Jorge, eu tô parado porque eu fico me culpando pelas coisas, porque eu fico... Bom, essa culpa autorreferente, ela é vaidade. Ela é vaidade pura. Presta atenção, isso é um desvio de uma virtude chamada justiça. O que é justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que é de direito. Isso é dar ao outro e dar a si mesmo o que é de direito. Isso é o que a gente chama de justiça, né? Quando você fica autorreferente, né? Tem gente que se culpa por absolutamente tudo, né? Tem gente que se culpa, é porque eu me dei bem na vida, né? Eu ganhei dinheiro. Eu consegui conquistar bens que as pessoas não conseguiram, né? Ah, é uma pena que o meu irmão não conseguiu fazer isso, é uma pena que os meus primos não foram tão bem sucedidos, não se deram tão bem na vida. Tem gente que fica se culpando por esse tipo de coisa, sabe? Tem gente que se culpa porque, eu me dei bem, fui tranquilo e a minha irmã não conseguiu ter sucesso na vida. Quem se culpa por esse tipo de coisa, quem fica se colocando como coitadinho nesse tipo de situação, apesar dessa atitude aparentemente caridosa, nada mais é do que uma atitude orgulhosa. Ou seja, aquela culpa de fato não é dela. Não é dela. E sabe por que as pessoas fazem isso? Sabe por que as pessoas pegam as culpas que de fato não são delas para si? Para não assumirem as próprias responsabilidades reais. Uma pessoa madura, ela coloca os pés na realidade, os pés no chão e olha para aquilo que de fato é sua responsabilidade. Aquilo que é a minha culpa, né? Mas o problema é que as pessoas autorreferentes, elas olham pra tudo aquilo que não é sua responsabilidade e assumem culpa dos outros. Saem assumindo culpa de Deus e o mundo pra quê? Pra não admitir que o seu dia a dia não está sendo cumprido do jeito certo. Pra não admitir que você não está entregando aquilo que você se comprometeu a entregar, né? O teu trabalho não está sendo suficiente, o teu amor em casa não está sendo suficiente, o teu cuidado com teus filhos não está sendo suficiente, o teu cuidado com seus colegas não está sendo suficiente. Por quê? Por quê? Porque tu tá assumindo outras culpas que de fato não são suas. Não são suas. Isso tá errado. Isso é autorreferente, isso é vaidade e soberba. Isso é soberba pura, né? Parem com isso de assumir as culpas que não são suas. Façam uma análise fidedigna, uma análise fiel sobre o seu comportamento e de fato quais são as culpas que você merece trazer para si, né? As culpas reais, as culpas verdadeiras são aquelas que nós somos capazes de mudar algo. Se tu não pode mudar algo e fica choramingando por aquilo, isso não é culpa de verdade. Tu tá só fazendo um drama pros outros verem. Pra verem que você é um coitadinho, que você é um coitado arrependido. Para com isso. Para com isso, né? Tu quer realmente uma mudança na coisa? Olha para aquilo que tu pode mudar, que tu fez de errado, né? E isso precisa gerar uma mudança de atitude, né? Mostra que de fato você é um ser humano novo. Mostra que de fato você é alguém disposto a fazer algo de novo, de diferente. Entenderam isso ou não? Para com esse negócio de ficar aceitando a culpa do mundo, né? Aceitar a culpa do mundo ou trazer a culpa dos outros pra si. Ah, não, é porque é tudo culpa minha. Ah, os meus filhos não se formaram porque a culpa foi minha. Sabe? Meu marido fez assim porque a culpa foi minha. Isso é autorreferente, isso é vaidade. Tu tá querendo que os outros vejam que você é um coitadinho, que você é uma coitadinha. Para com isso. Assuma aquilo que de fato é sua responsabilidade. Né? Ninguém precisa chegar pra você e te ensinar o que é sua responsabilidade. Eu tenho certeza
Eu tenho certeza que tu sabe, as pessoas realmente maduras sabem olhar pra si e saber o que é ou não é sua responsabilidade de fato. Quando tu olha pra tua responsabilidade, você fala, isso aqui realmente é minha responsabilidade. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu dever. Quando tu olha pra isso e percebe o teu erro, existe um movimento de mudança ali. Essa é a culpa verdadeira. Essa é a culpa que a gente precisa sentir. Uma pessoa madura precisa realmente sentir culpa, né? Inclusive, se uma pessoa não sente culpa, algo de estranho ou muito grave está acontecendo ali, né? Os psicopatas exatamente assim, né? Os psicopatas, eles não sentem qualquer tipo de culpa. Entende? Então, algo de estranho tá acontecendo se você não sente alguma culpa nenhuma. Agora, se tu sente culpa por tudo, se tudo é culpa sua, se o mundo inteiro tá desabando e a culpa é sua, se você é culpado pela fome do mundo, não, eu sou culpado porque a minha mãe, não sei o que, brigou com meu pai, a separação dos meus pais é culpa minha, né? A doença do meu filho é culpa minha, o meu marido desempregado é culpa minha. Caramba! Tu tá fazendo isso pra ser autorreferente, pra fazer drama, pra não assumir as suas responsabilidades reais da vida, né? Se você quer que as outras pessoas vejam você como um caridoso, como você assumindo as coisas que não são suas, para, isso é feio. Isso é feio. Isso não é maduro. Isso não é maduro. Uma pessoa madura assume aquelas que são as suas responsabilidades, as suas culpas de fato e gera uma mudança daí. E gera uma mudança a partir daí, né? Pare de ser autorreferente, para com essa vaidade tola, essa vaidade que não serve para nada. Porque se a culpa de fato não é sua, você não consegue ter um movimento de ação sobre ela. Se você não consegue ter um movimento de ação sobre ela, meu amigo, você está só choramingando aos quatro ventos para receber consolo. É só isso. É só isso. Entenderam isso ou não? Entenderam isso ou não? Então parem com esse movimento da culpa que não é de vocês. A culpa que é sua, você assume. Você assume, né? Isso é ser maduro. Mas a culpa que não é sua, né? Pelo amor de Deus, a culpa que não é sua, se você continuar choramingando sobre ela, você vai continuar sendo imaturo. Você não vai sair dessa autorreferência. Beleza? Combinados? Eu falei que ia ser rápido. Amanhã nós faremos live 12h. Eu vou voltar com as lives 12h. O horário vai estar marcado. E nós vamos falar amanhã sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre inveja. Vou deixar a live gravada como sempre, tá bom? A live de ontem ficou gravada no perfil da Bia. Então, se vocês querem assistir, corre lá no perfil dela. Beleza? Vou postar nos stories de novo aqui pra vocês lembrarem como é que é. Amanhã nós vamos falar sobre inveja, 12h12. Tá bom? Combinados? Um abraço a todos, um beijo e até mais.